Rick Mais Notícias. Começou hoje o horário eleitoral, por isso até 4 de outubro, o Rick Mais Notícias será das 7h30 da manhã até as 8h30. O que dizer desse primeiro programa eleitoral aqui no Paraná, na rádio? Primeiro, o programa eleitoral de rádio é muito pior que o de televisão, em qualidade. Mas o que me chama a atenção é a falta de criatividade daqueles que produzem os programas. Ontem eu falei aqui, você está preparado para o forrozinho? E vai ter um forrozinho que nada tem a ver com o eleitor do Paraná. Mas tá lá, o Oriovisto fez um forrozinho insuportável. Tá lá o forrozinho. A propaganda do Ratinho Júnior há pouco no rádio é coisa para retardado, né? Oi, começa agora o programa Ratinho Júnior. Eu tenho uma surpresa, hein? Adivinha quem tá aqui nos estúdios com a gente? Ele, Ratinho Júnior. Não, vai ser quem? Quem é a surpresa no programa do Ratinho Júnior? Aí o programa da governadora Cida Borghetti começa, aí... esta é a Rádio 11. Bom dia, Rádio 11. Que Rádio 11? Então é assim, é um espaço privilegiado, gratuito aos partidos, muito caro ao cidadão, muito caro aos proprietários dos veículos de comunicação, em que os políticos entram lá, dão o seu recado, mas não precisa ser desse jeito. Você pode usar um horário privilegiado como esse para fazer uma comunicação de verdade. Aí o eleitor é tratado feito bobo. Será que o político tem esperança de que alguém vai ficar ouvindo o programa ruim desse? O sujeito vai ligar no Spotify, no Deezer, vai pôr um CD, sei lá o quê, pluga como é o nome daquela coisinha que pluga no carro assim, Terribas? Um pendrive. Não vai ouvir. Poxa, dá tempo de melhorar. E ontem o Terribas falou, é sempre um garoto e uma garota conversando, né? E deu a mesma coisa. Deu outra. Sanfona rolou solta. De novo, o mesmo formato que faz com que o sujeito saia do rádio. É toda uma reconstrução. Daí agora do Rick Mais Notícias, tudo de novo. Um espaço consolidado de jornalismo, a gente tem que sair do horário tradicional para ouvir a propaganda eleitoral. Se a propaganda eleitoral valesse a pena, tudo bem, iria contribuir pro eleitor se esclarecer. Mas aí é desse jeito. De novo com a sanfoninha, de novo com o jingle chiclete, de novo com o mesmo formatinho. E, começa o programa do Ratinho. Tem surpresa, hein? Olha quem tá aqui. Ratinho. Olha a Rádio 11. E aí, deu a lógica. O João Arruda entrou no ar batendo nos adversários, como era de se esperar. Então tivemos o João Arruda batendo nos dois, que lideram, o Ratinho Júnior e a Cida Borghetti fazendo o programa mais do mesmo, o que sempre é feito, eles três que ocupam o maior tempo de rádio e televisão. Os demais candidatos nem falaram. Ao Senado, aí sim, né? Falou o Requião, falou o Newton Friedrich, falou o Alex Canziani, o ex-governador Beto Richa fez, talvez na questão de recado, tenha sido aquele que soube usar melhor o programa de rádio, porque chamou a atenção que hoje é o dia 31 e os servidores públicos recebem o salário sem parcelamento no dia 31. Soube usar a data. O senador Roberto Requião, candidato à reeleição, também soube usar o espaço para mandar o recado dele. O resto foi mais do mesmo. Mais do mesmo. E a gente vai... E aquelas tônicas, né, de... tipo, o novo, né? Chega dos que estão lá. Tá? É sempre a mesma tônica. A propaganda do Dr. Rosinha, Marcos, você ouviu? Eu vi. É uma musiquinha só. Uma musiquinha. O Dr. Rosinha diz, estamos cansados deles. Verdade, Dr. Rosinha. Não, daí... O povo, por exemplo, no PT, que é o partido do Dr. Rosinha, a gente tá na tampa com o PT. A gente tá cansado mesmo. Daí, eu fico imaginando assim, ó, o pessoal na agência. Vamos criar o horário. Daí a pessoa fala assim, o que a gente pode colocar? Vamos jogar aqui... Estamos cansados dos mesmos. Começa a ver uns tópicos assim, sabe? Estamos cansados dos mesmos. Vamos mudar. Não dá mais. Aí vai, junta tudo isso e faz um programa, saca? Tem o material e daí coloca assim, ó. E tudo isso tem que fazer com um sorrisão. Aí entra
Bom dia! Não dá. Tem um material do Marcelo Adnet que circulou pela internet que mostra isso. Ele brinca com isso, que os jingles são sempre iguais, que é todo um roteiro pré-montado e só coloca o nome do candidato no meio e toca. É isso aí. Então esse foi o resumão aí do primeiro dia do horário eleitoral. Vamos assim, né, Mark, até 4 de outubro, 35 dias de propaganda eleitoral. Isso, 10 dias a menos que as eleições presidenciais de 2014. De segunda a sábado serão transmitidos 2 blocos diários de 25 minutos em horários diferentes. No rádio, o programa eleitoral é das 7 às 7h25 e do meio-dia até o meio-dia e 25. Já na TV, o horário será da 1 da tarde até a 1h25 e à noite das 8h30 até as 5 para as 9. Hoje foi o dia da propaganda para o Senado, deputado estadual e ao governo do estado. A propaganda vai ser veiculada na segunda, quarta e na sexta-feira. Já para presidente e deputado federal, serão vinculadas na terça, quinta e aos sábados. O horário eleitoral segue até o dia 4, portanto, em caso de segundo turno, será retomado no dia 12 de outubro e terá a duração de 15 dias. Vale lembrar que a divisão de tempo na TV é feita de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos na Câmara. É isso aí. Então temos aí até 4 de outubro o espaço reservado à propaganda eleitoral. Ontem, o espaço da nossa sabatina deveria ser ocupado pela candidata Priscila Ebara, do Partido da Causa Operária. Ela não veio, preferiu se concentrar 1h30 antes para participar lá do protesto partidário da APP Sindicato. Hoje é o dia de Hoje E-Book, daqui a pouquinho estará no ar conosco, candidato do PSL. Você pode mandar as suas perguntas para cá desde já no WhatsApp 985045092. Sobre a Priscila Ebara, viralizou ontem no WhatsApp, correu aí tudo que é rede social também, um vídeo dela no encerramento da entrevista que concedeu ao jornalista José Ville na TV Bandeirantes. Também viralizou um vídeo dela numa sabatina na Gazeta do Povo. O Mark que me mandou os 2 vídeos, né? Pim, dá o barulhinho. O Mark que me mandou. A Priscila Ebara, hein? Que figura. Essa melhor é o videozinho da sabatina da Gazeta do Povo. Quem editou colocou uma musiquinha do reggae, que ela tava muito louca. A Priscila Ebara, que eu imaginando alguém fazer isso com o William Bonner, saca? Pessoa levando. Tchau, Bonner. Eu te ouvia na rádio. Daqui a pouco a gente vai falar sério com o candidato Hoje E-Book. 7h38. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, realiza hoje uma sessão extraordinária para julgar o caso do ex-presidente Lula. É a notícia política mais importante do dia. O tribunal vai definir a questão sobre a participação de Lula na propaganda do PT no rádio e também na TV antes do início do horário eleitoral gratuito dos presidenciáveis, que vai ao ar a partir de amanhã. O primeiro programa do PT está pronto e foi produzido com imagens de Lula no dia em que ele esteve preso, que ele foi preso, na verdade, e trazido aqui para Curitiba. Aquela confusão lá nos sindicatos metalúrgicos em São Paulo. A defesa do ex-presidente e o PT vem tentando liberação judicial para gravar novos vídeos dentro da cadeia. Nesta quarta-feira, o Partido Novo do presidenciável João Amoedo reiterou o pedido para o ministro Luiz Roberto Barroso vetar a participação de Lula no horário eleitoral. Sabe que o pedido do Novo, ele tem razão de ser. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é candidato. Ele está barrado pela lei da ficha limpa. O Tribunal Superior Eleitoral precisa resolver, antes de tudo, resolver rapidamente a questão que envolve o ex-presidente Lula, de dizer à população que ele não é candidato. Ao deixar no ar uma possibilidade de candidatura, que só quem sabe é o cidadão informado. Você vai para o grotão, o sujeito que tá no sertanejão, que não tá nem aí pro noticiário, ele daqui a pouco acha que o ex-presidente Lula pode disputar a eleição. E isso atrapalha o eleitor. Você cria um fato que é fake, o Lula não é candidato, e trata essa candidatura como se de verdade fosse. E você, ao usar do horário eleitoral com a propaganda do Lula, você auxilia na desinformação.
Então o pedido do João Amoedo é um pedido bastante razoável. Usar o Lula no horário eleitoral, você confunde o eleitor. Você trabalha a desinformação. E com desinformação, com a notícia dada desse jeito, como se verdade fosse, o eleitor inseguro não sabe o que fazer. Por outro lado, enquanto o TSE não disser que Lula não é candidato, em tese, ele tem o espaço no rádio e na televisão para aparecer no rádio e na televisão. Então, o que tem que fazer o TSE? Resolver de uma vez por todas a questão da elegibilidade do Lula. Mais importante do que o horário eleitoral é o TSE, de uma vez por todas, decidir que Lula não é candidato. Pronto. Pronto. Daí você resolve o problema de fundo. Até lá, nós vamos saber o que o TSE decidirá no que toca a propaganda do ex-presidente da República. Imagina o interiorzão do Piauí, do Maranhão, com todo o respeito que eu tenho aos dois estados do Nordeste, mas os estados mais pobres da federação. Os grotões do Ceará, o interiorzão da Bahia, aquele nordestão mais pobre que é o norte de Minas Gerais. Você passa na televisão e no rádio que Lula é candidato, a pouco acredita, né? Denê, não precisa ir tão longe. Vai aqui em Doutor Ulisses, Tunos do Paraná, Adrianópolis, aqui no Vale da Ribeira, pertinho de Curitiba, pra ver como é que funciona a coisa lá. Pois é. É isso aí. Então o TSE tem que julgar isso de uma vez por todas, a fim de diminuir essa falsidade que o PT faz. Porque o PT não tá nem aí pra democracia. O PT não está nem aí para o país. O PT está interessado nele próprio, no partido, e no ex-presidente Lula, que é o seu chefão. O poderoso chefão do Partido dos Trabalhadores manipula o PT de dentro da cadeia. E ou se resolve isso do ponto de vista da justiça de uma vez por todas, de que a justiça diga à população de que Lula não é candidato, ou a gente vai viver na onda da fake news. E fake news atrapalha demais a compreensão do eleitor brasileiro. O momento agora é do ouvinte na Jovem Pan. Denê, vários ouvintes pedindo para você fazer uma análise sobre a entrevista da Marina Silva ontem ao Jornal Nacional. Dos candidatos, dos 4 que participaram da entrevista do Jornal Nacional, a Marina foi aquela que soube lidar melhor com a impertinência dos apresentadores. A candidata Marina, que é experiente em levar pancada, soube se sair bem dessas pegadinhas que o Jornal Nacional entende que são importantes na campanha eleitoral. Eu acho que as entrevistas do Jornal Nacional, a gente pode fechar como um todo, elas foram péssimas ao eleitor. Ninguém decidiu o voto com as entrevistas do Jornal Nacional. Ninguém. Eu não tenho condições de dizer uma única proposta para a economia do Bolsonaro, que é quem lidera a pesquisa. Eu não sei o que a Marina pensa das principais reformas que são necessárias. Eu não consigo compreender qual é a política social do Geraldo Alckmin. Eu não sei o que o Ciro Gomes produzirá ao país, de fato, se eleito, porque o Jornal Nacional não perguntou. E ao não perguntar, as entrevistas foram ruins para o esclarecimento do eleitor. No que toca aquele paredão que o Jornal Nacional tratou de pôr os candidatos, a Marina Silva foi quem se saiu melhor. Mas a Marina tem esse discurso do mimimi, né? Essa vitimização da Marina, que é algo que ela traz lá, esse ranço do mimimi, que ela traz do petismo, porque ela carrega esse petismo. Ela saiu do PT, foi pra rede, mas aquele ranço do mimimi, ela carregou junto. Então, quando apertada, ela foi pro mimimi. E outra, a Marina exagerou na questão do diálogo. Tudo é diálogo. Nós vamos dialogar. Nós não precisamos de um presidente dialogador. Nós precisamos de um presidente que bata com o pau na mesa. Que na hora da decisão, decida. Decida, tome decisão. Porque... O que foi, Terribas? Não pode falar bater com o pau na mesa? Pode, tá tranquilo, tá de boa. Eu tô falando não um pau aquele que tu pensou... Não, mas não tô fazendo nada, não tô falando nada. Tô falando pau na mesa no sentido de pegar o... Tipo alborguete, dar com o pau na mesa, assim. Sim, sim.
o alborguetismo. Foi no sentido figurado. No sentido figurado, É. sim, não tem problema. Então aquele mimimi da Marina, a gente já conhece. Mas, enfim, na real mesmo, nem Bolsonaro, nem Marina, nem Geraldo Alckmin, nem Ciro Gomes, que foram os 4 convidados, nenhum deles brilhou no Jornal Nacional. Nenhum deles. Serviu pra fazer meme. A Marina tem meme, o Bolsonaro tem meme, o Alckmin tem meme. O Alckmin, uma hora, eu achei que ele ia perder a paciência com o Bonner. A entrevista toda foi sobre corruptos do PSDB. Imagina se o Lula fosse... E sobre o que não foi feito em São Paulo, né? É o tempo inteiro isso. E olha que a entrevista deles tem 27 minutos. Tem 7 minutos a mais do que a nossa. Mas a gente tem 30, porque ainda tem 10 lá na RIC. Tem 10 na... Gente aqui não perde pra Globo nunca, amigo. Não vem aqui, ó. Não, mas não tô falando. Tô falando que lá ele tem mais tempo pra poder, né, perguntar coisas mais importantes do que ficar O que mais, Marcos? só batendo. Tá a ouvinte dizendo aqui, final do telefone 4183, não colocou o nome, dizendo que ela tá ouvindo a gente e que conhece gente, inclusive, que acha que o Lula é candidato, que tá confusa. Enfim, que é Mas verdade é claro, isso. então o PT faz o jogo dele, o jogo do PT. Que a justiça eleitoral seja o mais rápida possível, o mais ágil possível. Eu não gosto, Mark, é uma questão de princípio. O Mark me conhece muito bem, Terribas também. Eu não gosto da questão principiologicamente, eu não gosto de que a justiça censure o horário eleitoral. Eu acho que o espaço é livre para o sujeito falar o que ele quiser. Livre. Mas o horário tem que ser de quem é candidato de verdade e não da candidatura fake. E a candidatura de Lula é fake porque ele está na ficha limpa. Então, o seguinte, a justiça mais importante do que essa decisão de hoje, que é um pedido razoável do João Amoedo, ela precisa decidir se Lula é ou não é candidato. Quer dizer, vai decidir que não é e precisa comunicar à população. Senão fica isso aí, ó. Tem gente que acha verdadeiramente que o Lula pode disputar o pleito. A propagandinha ontem da manifestação do PT tinha a imagem do Lula como se ele fosse sair da cadeia para caminhar na Rua 15, né, Mark? Exato. Então. Tava lá, Lula, Haddad e Manuela em Curitiba. O que não tava mentindo, porque o Lula tá aqui. Verdade. Mas ele ia estar lá na cela dele, em Santa Cândida, e o povo na rua. É isso aí. Mais uma e vamos para o intervalo. Denia, bastante gente aqui conversando e perguntando a sua opinião sobre a declaração da Gleisi Hoffmann, que ontem disse que nem na época da ditadura advogados eram proibidos de ver os clientes. E ela reclamando que foi impedida de entrar na PF. O ex-presidente Lula não tem qualquer tipo de problema nesse sentido. Os advogados de Lula têm acesso a Lula o tempo inteiro. Quem se utiliza da carteirinha cor-de-rosa da advocacia para fingir que é advogada, daí a justiça diz que não pode. É isso. Os procuradores de Lula que atuam no processo têm acesso ao ex-presidente Lula a hora que quiserem. Não há qualquer tipo de restrição à defesa de Lula. Acontece que a senadora Gleisi Hoffmann não atua como advogada de Lula. Ela se utiliza do fato de ter uma carteirinha da OAB para fingir que é advogada de Lula. E a justiça diz, advogado sim, quem finge ser advogado, não. É assim que funciona. A decisão da justiça está correta. A senadora Gleisi não tem uma petição em nome dela. Não tem uma peça, não tem uma sustentação oral, não tem nada. Ela não atua como advogada de Lula. Ela não é nem advogada criminal. É mentira dela. Vamos dar nome aos fatos? É mentira da senadora Gleisi que ela advoga para o Lula. É mentira. E a justiça foi lá e barrou a mentira. A senadora Gleisi é presidente do PT e senadora da República. Ela não atua como advogada. Quem atua como advogado do Lula é o Cristiano Zanin, que tem acesso franqueado ao cliente dele a hora que o Cristiano Zanin quiser. Então a senadora Gleisi, nem na época da ditadura. É mentira da senadora Gleisi. Tá mentindo ao país. Mais uma. Desculpa ter que dizer isso, não queria dizer. Mas não é mentira dela? É uma mentira descarada. É um tapa, uma bofetada na cara do cidadão. Se ela fosse advogada do Lula, eu ia ser o primeiro a dizer aqui: garanta-se o direito da senadora Gleisi de entrar na Polícia Federal. Seria o primeiro a defender as prerrogativas funcionais do advogado, as prerrogativas da atuação do livre exercício da advocacia.
se ela fosse advogada do Lula. Só que ela não é. Quem é o advogado do Lula é o Cristiano Zanin e os demais membros do escritório. A senadora Gleice é senadora e presidente do PT, que se utiliza do fato de ter uma carteirinha da ordem para fingir que advogar em nome do Lula. Então, a justiça está certa de proibir Gleice de entrar a hora que quiser na Polícia Federal. Dani, antes de ir pro intervalo, tem uma notícia aqui que o pessoal tá comentando e que é daquelas notícias que inauguram o começo oficial da campanha. A campanha já pode estar na rua, mas ela começa oficialmente hoje. E ontem teve um casal de políticos aí, uma dupla de políticos que comeu pão com mortadela e ostentou nas redes sociais. Você viu isso, não? Eu vi, né? O Haddad, que é o candidato de verdade do PT, e o senador Roberto Requião. Eu achei a foto muito importante para o eleitor do Paraná. De verdade mesmo. Que não reste nenhuma dúvida de quem é Roberto Requião. Roberto Requião é um homem que defende o PT. Atuou no Senado Federal esses anos todos na defesa do PT. E na primeira vinda do Fernando Haddad com tempo a Curitiba, Fernando Haddad foi comer pão com mortadela na casa do Requião. Foi pão com mortadela, não foi picanha. Na foto, né? Não sei depois. Não foi picanha. Então, eu acho que a foto é esclarecedora ao eleitor do Paraná. Quer saber quem é o Requião? O Requião é da turma do Fernando Haddad, do Lula. E aí você concorda com isso, você vai lá e vota no Requião. Eu acho ótimo esse tipo de foto. Para que tudo fique às claras ao eleitor. Quanto mais transparência, por isso que eu não gosto dessa coisa de você interferir no horário eleitoral. Prefiro que a justiça decida logo sobre a candidatura do Lula. Mas é que tudo fique às claras. Para que o eleitor, autonomamente, dentro da sua consciência, vote em quem achar melhor. Né? Os candidatos não deram detalhes sobre qual foi a pauta do encontro, viu, Danilo? Mas o curioso, portanto, foi o cardápio que Requião serviu ao candidato, pão com mortadela. No Twitter, ele mesmo postou a foto, o que chamou de almoço, e colocou a legenda, abre aspas, na minha casa nunca faltará um pão com mortadela para um companheiro, fecha aspas. Companheiro, né? Companheiro é quem divide o pão, aquele que você acredita, por quem você trabalha. O companheiro você não deixa na mão. Quem é teu companheiro, você não deixa na mão. Agora, não deixa. Quer saber o que é companheiro? Vai lembrar que o presidente do velho MDB de guerra é Henrique Meirelles. Pois é. E ele tirando foto com o candidato do PT. Mas o Requião, ele é do MDB só no que lhe interessa. Ele não é do MDB do Meirelles. O Requião é do PT do Fernando Haddad e do Lula. Né? Mas na hora de mandar no MDB do Paraná interessa, porque tem um dinheirão do fundo partidário, em que ele pode, como dono do partido, manipular o dinheiro da maneira que achar que deve. Ele e todos aqueles que são caciques de partido. Quando você é cacique do partido, você tem o dinheiro e joga o dinheiro do jeito que achar. Por isso que a gente vai ver a propaganda dos candidatos a deputado, por exemplo, do MDB, você vai ver que uns terão mais dinheiro do que os outros. Procura o sobrenome e você vai entender direitinho como funciona a lógica do MDB, e a mesma lógica do PP, que é a mesma lógica do PT, que é a mesma lógica do PSDB, que é a mesma lógica do PTB, do PDT, do PPS, do PSD, do PSC e assim por diante. É a distorção da política no sentido de nos infernizar. E tem também a questão do tempo, né? De TV e rádio, né? Que é um dos maiores. Que é um dos maiores. Isso é o que interessa. Mas é o seguinte, eu preciso ir pro intervalo, senão não vai dar tempo de levar o OG Book lá pra TV. Intervalo, voltamos na sequência. RIC Mais Notícias. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná. A credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. O entrevistado de hoje é o candidato Ogier Buch do PSL no fechamento desta primeira rodada de entrevistas com aqueles que almejam alcançar o comando do Poder Executivo do Paraná. O tempo é de 20 minutos e começa a contar a partir de agora. Candidato Ogier Buch, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Ogier, a sua candidatura, ela teve contestação do próprio partido. O PSL entrou com um pedido de impugnação do registro que o senhor fez pessoalmente na Justiça Eleitoral. Para que o eleitor possa ter essa informação e escolher o seu voto. A candidatura do Ogier é firme, é de verdade ou ela pode cair ali na frente? Ela é firme, ela é forte, ela tem o meu jeito e a minha cara. Tem a minha história.
tem a minha fidedignidade, é tudo que eu construí na vida. Candidatura pelo PSL, porque eu estive e estou convencido que o PSL tem o conteúdo programático que me interessa como cidadão, que garante a mim, como cidadão, oferecer ao Paraná, oferecer sim, uma nova opção de administração. Eu sou o diferente na eleição. Eu sou a voz da direita no Paraná. Eu tenho cara, eu tenho coragem. Eu apresento programa de televisão na minha vida há mais de 20 anos e nunca deixei de ter uma bandeira do Paraná e uma bandeira do Brasil. Paraná acima de tudo e Deus acima de todos. Tenho cara, tenho coragem e apresento um programa que é igual ao programa do meu candidato a presidente da República. Um estado mais enxuto, mas sobre isso vou falar com mais vagar depois. Candidatura firme, sim. Não te incomoda o fato de o presidenciável Jair Bolsonaro preferir outro candidato no Paraná? Ele teria anunciado apoio ao Ratinho Júnior e não ao senhor, que é o candidato do PSL. Isso não te deixa irritado? Como é que resolve essa questão? Tem que incomodar a ele, Daniel, não a mim. Eu sou coerente, eu sou contra o kit gay, eu sou contra o aborto, eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas, eu pratico a minha religião, eu tenho história. A minha história está dentro do padrão do programa do meu partido. Apoiar um candidato que pensa diferente, de forma seletiva, esquecendo que o candidato que pensa diferente, lá atrás no PSC, foi a favor da saída do Jair Messias Bolsonaro do partido. Então, memória seletiva para mim não serve. Eu tenho posição. Eu sou a favor do Pacto Federativo proposto por Paulo Guedes. Eu sou a favor das mudanças que o Estado brasileiro vai sofrer, em especial na questão tributária. Eu quero justiça fiscal para que eu possa ser um administrador fazendo diferente dos que estão aí. E a acusação que lhe é endereçada por parte da imprensa de que a sua candidatura é laranja da Cida Borghetti, candidata à reeleição? Daniel, você me conhece. Nós dividimos espaço. Você conhece a minha coragem pessoal, a minha capacidade de enfrentamento e, sobretudo, a competência que eu tenho e o compromisso que eu tenho com as coisas nas quais eu acredito, os meus credos, as minhas utopias. O meu nome não está no plano plurianual 2016-2019, que é o plano que em 2019 vai ter que ser aplicado por todos os candidatos ao governo, desde que o presidente não seja o Jair Bolsonaro e nós não consigamos implantar a reforma fiscal que desejamos para esse país. Que nomes tem nesse plano? Carlos Alberto Richa, Maria Aparecida Borghetti, Ciara, Silvio Magalhães Barros, Carlos Roberto Massa Júnior. O meu não está aqui. Agora, estou num partido pequeno, toda vez que eu lanço meu nome, como eu falo verdade, como eu ponho o dedo na ferida, como eu sento o aço nos malandros, eu passo pelo que eu passo. Eu quero definitivamente deixar claro, eu tenho posição. A minha posição é uma posição próxima, se não igual, à do meu candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Quem mudou o rumo da prosa foi o partido. Quem mudou foram as outras pessoas. Eu não mudei. Eu assinei a ficha partidária lá atrás, no ano passado, porque acreditava em Paulo Guedes e acredito que o Brasil precisa mudar. Muito bem, vamos falar sobre um eventual governo Ogier-Buch. O que um governo do Ogier seria diferente do governo dos principais candidatos, aqueles que lideram aí a corrida eleitoral? Bom, tem duas formas de analisar a questão. Se o Jair Bolsonaro for eleito presidente da República, nós sabemos que o economista de Jair Bolsonaro propõe a mudança do Pacto Federativo, a manutenção do dinheiro produtivo, do dinheiro do povo brasileiro, do bom povo do Paraná, que trabalha de manhã, de tarde, de noite, muito mais no Paraná do que em Brasília. Aí eu vou ter uma proposta orçamentária montada de acordo com a reforma fiscal a ser implementada no país. Se for mais do mesmo, se os candidatos
que chegarem ao Planalto forem os de sempre, aí eu tenho aqui o plano plurianual 2016-2019, que os candidatos que sustentam as suas candidaturas insistem em ignorar. Aí tem a legislação da Casa Civil, 13 de junho de 2018, que oferece a lei orçamentária para o exercício de 2019. São 43 propostas, já escritas e assinadas pelas pessoas que eu citei anteriormente. Se eu chegar ao governo, eu vou privatizar imediatamente tudo que eu posso privatizar. Por exemplo? A começar pelos presídios. Comigo, o preso vai trabalhar, vai receber o tratamento adequado determinado pela Lei das Execuções Penais. É evidente, a lei precisa ser obedecida. Vai ser obedecida. Mas o preso tem que trabalhar, ele tem que pagar a sua pena, trabalhando e sendo submetido à medida correcional que vai ressocializá-lo. Não posso suportar que o pai de família honesto tenha que levar marmita fria e preso tenha espaço para visita sexoafetiva, não sei mais quanto, mais verba no mês. Preso tem que cumprir pena prisional. Começo por isso. Vou privatizar tudo que é possível. Por exemplo, o SPS da Copel, Sociedade de Propósito Específico, cabidaço de emprego. Outro dia tiraram um aí do Porto de Paranaguá e jogaram no Rio de Janeiro. 50 conto de salário. Por isso que as empresas não funcionam. Por isso que o orçamento do Estado, na parte discricionária, que é mais ou menos 5%, de acordo com a Lei 4.320, que é a lei vigente para os orçamentos públicos do país, não consegue permitir discricionariedade para o administrador do Estado para ele investir aonde ele tem que investir. Então saúde, educação, segurança pública. Então vamos passar ponto a ponto. Privatizações. A privatização da Copel integralmente, sim ou não? Sim. Sanepar. Sim. Compagás. Mas sim. Ferroeste. Ferroeste, não só privatização, como adaptação do trecho à proposta que já existe. Existe uma proposta de empresas coreanas e de outras, lembrando que este trecho Dourados-Paranaguá tem o envolvimento de verba nacional, certo? Verba da nação. Então, a Ferroeste tem que ser privatizada sim, e mais do que isso, esse trecho que é concessionado precisa ser adaptado à bitola, porque o produto do trabalho do bom povo paranaense, que é um exemplo da fronteira para dentro da propriedade de cada um dos paranaenses, tem um problema de logística. Eu vou enfrentar o problema logístico, inclusive criando uma plataforma em Guaíra, para que possamos ter acesso finalmente ao Pacífico, que é uma proposta que tem aqui no Paraná desde os anos 90. Vou privatizar, sim, tudo que é possível. É isso que meu partido propõe. Relembro, Denian, eu sou coerente em relação àquilo que meu partido propõe. Se existe incoerência, ela não é minha. Bom, o candidato Ojebuque, que estamos conversando agora, se intitula um homem de direita, diz que vai privatizar as estatais. E como que negocia a questão, por exemplo, da pressão dos servidores públicos, que em boa monta os sindicatos são vinculados a partidos de esquerda? Como que um eventual governo do OG vai conversar com a APP Sindicato, por exemplo? Eu aprendi com a Marina Silva, quando qualquer aperto dessa natureza existe numa entrevista, é diálogo, diálogo, diálogo. Evidentemente que um chefe de Estado tem que ter o sentimento natural de líder. E um líder não lidera se não dialogar. Só que, Dinian, eu queria te lembrar de um fato extremamente relevante na nossa nação. Você se lembra por que é que a Dilma foi impedida? Sim. Pressão popular, a voz do povo. Eu vou governar com transparência e não vou me submeter a nenhum tipo de aprisionamento de quem quer que seja. Aliás, estou dando uma demonstração neste momento ao meu Estado, a minha boa gente paranaense. Não admito pressão. Se tenho que lutar contra a pressão, luto. Se tenho que enfrentar a oposição, enfrento. Nada obstante, sempre dialogando em primeiro lugar.
Mark, e os ouvintes querem saber o que do Hoje e-book? Participam aqui ativamente. Candidato, eles perguntam muito sobre concursos públicos, que o senhor está falando aqui em reduzir o Estado, mas tem gente preocupada que falta policiais, faltam algumas áreas específicas. Como fazer para equalizar isso? Cumprindo a obrigação de chefe de Estado e destinando o dinheiro àquilo que a Constituição do Estado e do país determina que seja feito na lei orçamentária. Ora, se eu tenho destinação orçamentária constitucional para a educação e para a saúde, eu tenho que cumprir a lei. Segurança pública passou a ser um caro tema para todos nós. E eu quero dizer desde já sobre segurança. A minha polícia militar vai ser extremamente bem armada e extremamente treinada. Eu quero que o cidadão sinta segurança. Bandido, quando sai para a rua, tem que saber que o policial no enfrentamento vai sentar o aço. E vai sentar o aço com competência, com mira, com equipamento e com segurança. Tem que dar segurança para o policial militar e para o cidadão do Paraná. Ainda nessa esteira, o Fernando Maus, aqui de Curitiba, pergunta se a polícia terá mais liberdade para atuar num eventual governo seu. A polícia terá toda a liberdade necessária para atuar dentro dos limites legais que ela tem para atuar. O que eu quero dizer com isso? A polícia terá todo o apoio do chefe de Estado, que é o chefe da polícia, constitucionalmente falando. E terá todo o meu apoio e todo o treinamento necessário. E voltando ao concurso, que é a pergunta do ouvinte. É óbvio que eu tenho que fazer concurso para a Polícia Militar, porque existe uma defasagem na corporação, a defasagem de homens e mulheres que devem servir a Polícia Administrativa do Paraná. Hoje, só aprofundando a pergunta do ouvinte aqui, ele quer saber que o Bolsonaro tem uma postura muito franca e direta sobre como a polícia tem que atuar, de maneira mais ostensiva possível para tentar evitar que o bandido atue. A tua intenção é repetir a política do Bolsonaro no Paraná? Eu não vou repetir a política do Bolsonaro, eu vou implantar a minha política. Eu penso, eu raciocino, e a minha política é clara. A Polícia Militar, Polícia Administrativa do Estado, tem que dar segurança ao cidadão. Vai estar fortemente armada, sim, e vai dar ser igual ao do meu presidente, uma coisa lógica, porque eu peço voto para ele. Mas é evidente que a minha polícia vai atuar, sim, forte. Várias perguntas sobre o pedágio, o que fazer? O pedágio é a grande chaga da administração do Paraná desde que ele foi implementado aqui. Por quê? Porque ele foi implementado com contratos que sempre favoreceram as empresas de pedágio e não ao consumidor, não ao cidadão. Então é muito simples dizer, daqui 2 anos acaba, rompe e tudo mais. Comigo não vai ser assim. Daqui a 2 anos acaba, mas antes de acabar, as pedageiras, por exemplo, só aquela Ecocataratas tem um lucro de 500 milhões neste período. Ela tem que devolver ao cidadão as obras previstas no contrato inicial, que deram toda essa segurança que deram às empresas de pedágio e não deram a contrapartida ao contribuinte. Ainda nesse sentido das estradas, a Ana, de Rio Branco do Sul, pergunta sobre a rodovia dos minérios. Eu aproveito aqui para falar sobre essa questão das estradas estaduais. Se há um plano para isso, para ampliá-las, para melhorá-las? Primeiro plano, acabar com a corrupção no DR. Primeiro dos planos, vou dar ao cidadão a segurança de que os serviços administrativos do Estado serão bem prestados e prestados de forma honesta e digna. Se não sobra dinheiro, é uma questão de gestão. Dinheiro existe, é que o dinheiro é mal versado. Por exemplo, todos nós sabemos, tem deputado aí fazendo campanha, está solto, e que é acusado de ter participado daquela cornucópia que é roubar dinheiro público de escola. Crime gravíssimo. No meu governo, o crime vai ser perseguido, tanto do criminoso sem colarinho branco, quanto do criminoso de colarinho branco. Esse último é especial. Tem ouvintes aqui perguntando sobre a questão dos concursos públicos novamente, já falou sobre isso, mas sobre a saúde principalmente. Sua proposta para a saúde, o pessoal reclamando que tem hospitais, principalmente os regionais, perguntas aqui de Toledo, falando que os hospitais não estão funcionando. Pois é, aí eu ouço pessoas dizendo que o Paraná se tornou um paraíso fiscal. Como é que é um paraíso fiscal, se está tudo bem, se nós não conseguimos cumprir o desiderato constitucional de oferecer saúde ao povo paranaense? Eu gostaria de lembrar que construir um hospital é muito fácil, ou relativamente fácil, pelo menos, porque você tem uma verba determinada, vai lá e constrói a alvenaria. Fazer o hospital funcionar, equipe multidisciplinar, medicamento e tudo mais, exige planejamento de médio e longo prazo.
eu me pretendo qualificado para governar o Paraná, de tal forma que eu tenho um planejamento de médio e longo prazo, todo ele consubstanciado na Lei 368, que disciplinou a descentralização da saúde. Cabe aos estados oferecer saúde de médio porte, os hospitais. E, evidentemente, eu vou terminar os hospitais que não estão terminados. O último grande hospital construído no Paraná remonta ainda ao governo do senador companheiro, lá de trás. Nos últimos 8 anos, nós não tivemos inauguração de um grande hospital. Muita conversa e pouca ação. Eu quero inverter esse binômio. Eu quero muita ação administrativa, competência e resultado. O Estado tem que ser eficaz e eficiente. Última, Mark. O Cristiano pergunta aqui sobre educação e se seria possível mais colégios militares em Curitiba e no Paraná. Bom, o colégio militar depende de uma intenção de quem coordena e determina o ensino na esfera, que é o Exército Brasileiro. Eu quero dizer para você que dei aula no Colégio Militar de Curitiba, conheço bem a estrutura, fui professor nos anos 70 no Colégio Militar. Os colégios militares serão extremamente bem-vindos, mas não depende de uma ação do governador do Estado. Do governador do Estado depende uma ação a favor da educação, o Plano Estadual da Educação, o Plano de Metas da Educação, previstos, evidentemente, no orçamento do Estado, e eu vou cuidar para que a educação receba remuneração adequada e cobrança devida. Não sei se vocês lembram, mas ontem todos nós fomos informados que no ensino médio brasileiro somente 2 alunos chegam ao final com qualificação na língua pátria, língua portuguesa, né? Bom, hoje eu vou pedir que você tenha aí 30 segundos para encerrar a entrevista, mande o seu recado final, que daqui a pouco vamos para a tela da RIC TV Record. Meu recado final a você, paranaense, é o seguinte: a minha candidatura é firme e forte a 17. Eu quero algo novo, eu quero algo diferente, eu quero o Gebuk governador e quero Bolsonaro presidente. Eu espero o teu apoio, eu não tenho material de campanha, eu não tenho apoio partidário, mas eu espero o apoio do povo do Paraná. É o povo que decide a eleição e mais de 70% dos paranaenses ainda não determinaram o seu voto. Peço, vote 17 para governador, vote 17 para presidente da República. Muito obrigado, Gebuk, pela atenção ao ouvinte da Jovem Pan. Vamos para um intervalo e, na sequência, tem mais RIC, mais notícias. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná. A credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Você está ouvindo RIC Mais Notícias. Agora na Jovem Pan Curitiba. As informações do trânsito. Jovem Pan no trânsito. Oferecimento Nissan Globo em 2 endereços. Alto da 15, 3218-0600 e Avenida das Torres, São José dos Pinhais, 3753-3535. Muito bem, agora tem informações do trânsito aqui na programação da Jovem Pan e do RIC Mais Notícias. Mark, como é que tá a cidade agora cedinho? Olha só, no Fazendinha, na rua Edivino Antônio de Boni, houve uma colisão perto ali da esquina com a rua Fortunato de Mil. O motorista tem que ter atenção nesse ponto. No Novo Mundo, o semáforo da rua Luiz Losso Filho, com a deputado Valdomiro Pedroso, já está em funcionamento, tem que ter atenção redobrada. E na Vila Fani, o trânsito terá bloqueio parcial na linha verde para a manutenção do radar de velocidade a partir de logo mais 9 em ponto, no cruzamento com a rua Faria. Muito bem, lembrando que você pode continuar assistindo a gente pelo youtube.com/RICMaisPR e também pelo nosso portal oficial, o ricmais.com.br/Jovem Pan. Usando a hashtag Vota Paraná, você manda a sua pergunta aqui pra gente e também a sua mensagem por qualquer rede social. Daqui a pouco, na virada do break, a gente volta com o RIC Mais Notícias, agora em novo horário, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da manhã, devido ao horário eleitoral gratuito. Você ouviu Jovem Pan no trânsito. Oferecimento Nissan Globo em 2 endereços. Alto da 15, 3218-0600 e Avenida das Torres, São José dos Pinhais, 3753-3535. Reabertura do Gran Hotel Rayon. Almoço executivo, bar
Mais Notícias também é TV. Acesse riquemais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rique Mais Notícias. Agora 8 horas 20 minutos, nós estamos de volta para você saber que o presidente Michel Temer acatou a proposta orçamentária do Supremo Tribunal Federal, que prevê um aumento de pouco mais de 16% nos salários dos ministros. Na negociação liderada pelos futuros presidente e vice-presidente da Corte, ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, os magistrados sugeriram que o aumento salarial pode ser compensado pelo fim do auxílio moradia, de pouco mais de R$4 mil pagos aos juízes. Com o acordo, o teto constitucional do ano que vem deve saltar de pouco mais de R$33 mil para R$39.200, um reajuste de R$6 mil. Michel Temer justificou que o reajuste não vai impactar as contas públicas. Mas para o economista e doutor em ciência política Manuel Galdino, diretor executivo da ONG Transparência Brasil, não é bem assim. O reajuste deve sim ter um efeito cascata. Na verdade, não impacta as contas públicas do executivo nas condições atuais. Dependendo das leis estaduais, de outras categorias, pode sim, provavelmente vai impactar. E, obviamente, o aumento é um absurdo, né? A crise que o Brasil tem, com tantas pessoas desempregadas, um aumento para quem mais ganha no serviço público brasileiro, tem férias a mais, recessos, etc., que o trabalhador comum não tem acesso. Então é um absurdo, assintoso. Mostra o quanto que o Brasil tem problemas básicos que precisam ser enfrentados para ser uma sociedade mais justa. Segundo a Constituição, o teto salarial dos servidores públicos não pode exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos municípios, não pode ultrapassar o salário do prefeito. Nos estados, o teto é o que ganha o governador. E no governo federal, a referência é o salário do presidente da República. Portanto, então, a proposta, trocando em miúdos, do STF é: me dá o aumento e em troca eu não ganho mais o auxílio moradia. É isso que foi negociado com o presidente Michel Temer e o presidente do Supremo, o Dias Toffoli. 7 horas, agora 22 minutos. E ainda falando do STF, o Supremo decidiu que é constitucional o emprego de terceirizados nas atividades fim das empresas. Para o ouvinte entender, o que é atividade fim? Atividade fim é que uma escola tem professores, então a atividade fim é ensinar. Uma emissora de rádio tem radialistas, então a atividade fim é ser radialista. Um hospital são médicos, então antes a lei não permitia privatizar, terceirizar no caso, essas atividades fim da empresa. Agora pode. Isso já era permitido desde o ano passado, quando foi sancionada a Lei da Reforma Trabalhista, que autoriza a terceirização tanto das chamadas atividades meio, serviços de limpeza e segurança, por exemplo, quanto das atividades fim. Mas havia um impasse em relação a 4 mil ações anteriores à Lei da Reforma Trabalhista que questionavam o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que proibia terceirizar justamente essa atividade fim. Agora, essas ações vão ter um resultado definitivo favorável às empresas. Para a maioria dos ministros do STF, a opção pela terceirização é um direito da empresa, que pode escolher o modelo mais conveniente de negócio. Votaram a favor de liberar a terceirização os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Carmen Lúcia. Votaram contra liberar amplamente a modalidade de contratação os ministros Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio de Mello. Portanto, agora o empresário tem a liberdade, e isso é importante frisar, o empresário tem a liberdade de escolher como contratar os seus funcionários, e os funcionários têm a liberdade de escolher se concorda com aquele tipo de contrato ou não. Se não concordar, pode procurar outra empresa. O STF aí defendendo a liberdade no mercado. 8h24 agora, só lembrando ao ouvinte, você que chegou agora aqui na Jovem Pan, tá acostumado a escutar o rock and pop. Terribas tá coçando o dedo aqui já pra liberar a playlist. Mas explica por que a gente tá nesse horário, só pra reforçar. Nós estamos aí fazendo o Rick Mais Notícias até 8h30 da manhã devido ao horário eleitoral gratuito. Então, de segunda a sábado tem o horário eleitoral gratuito entre 7 e 7h25 da manhã e também do meio-dia a meio-dia e 25. Com isso, o Rick Mais Notícias passa a ser exibido aí a partir das 7h30 da manhã. E aí vai até 8h30 da manhã pra gente, continuar com esse tempo do jornal. E o Rock and Pop começa das 8h30 e vai até as 9 horas da manhã, nesse período aí de horário eleitoral gratuito. Depois vai voltar tudo ao normal, a gente retorna às 7 horas da manhã, das 7 às 8.
Então, vamos embora até segunda-feira às 7h30, portanto, você escuta os políticos, aguenta um pouquinho, respira fundo no rádio, mas a gente chega às 7h30. Então tá bom. Tchau, Té. Até semana que vem.